te fazer uma Oi, pergunta, bora. irmão. Fala Na aí. sua opinião, o nosso antigo presidente Bolsonaro, qual foi o erro dele, irmão? Porque assim, ele é de direita, ele defende a família, mas em algum momento ele errou. Na sua opinião, qual foi o maior erro dele para ele não ser reeleito? Biblicamente, juridicamente, Amarra, politicamente... bota tudo no saco só e dá a sua opinião. Bora lá. Eu vou começar pela minha regra de fé e prática. Tem um rei na Bíblia que ele tinha um reinado muito bom, mas aí ele acabou dando ouvidos à galera que estava em volta dele e foi abrindo esse reinado. Roborrão. Foi abrindo o reinado. E ao abrir o reinado, o que acontece? Ele acaba corrompendo o seu reinado, né? A gente tem Roboão, mas a gente também pode falar de Salomão também. Salomão também. Que, né, as mulheres tinham seus deuses e traziam a cultura para dentro. Então, assim, biblicamente, eu acredito que o erro dele foi abrir para quem não deveria. Foi dar ouvidos a quem não deveria, né? A Bíblia diz em Provérbios, na multidão de conselhos há sabedoria. Ou seja, você encontra sabedoria na multidão de conselhos, mas também naquela multidão de conselhos tem muita coisa que vai vir que não presta. Filtrar. Tem que filtrar, exatamente. Ele confiou. Eu confio nele, eu confio naquele outro. E aí você vê que durante o governo muitas pessoas foram pulando o barco, Sim. foram saindo fora. Então, esse foi um dos erros dele. O segundo erro foi comunicação. Não havia necessidade de fazer cercadinho. Ele é um presidente populista, um presidente que gosta, tem cheiro de povo, gosta de estar no meio do povo, mas não havia necessidade de fazer o cercadinho. Nós, com o passar do tempo, e quem sou eu? O Bolsonaro deve ter quase o dobro da minha idade, isso se já não tiver. Mas quem sou eu para dar um conselho? Mas se eu pudesse, chega uma fase na nossa vida que você precisa escolher as guerras que você vai lutar. Não é toda guerra. Falaram de mim. Se eu for parar, Winston Churchill, se eu não me engano, diz isso. Se eu parar para atacar pedra em cada cão que late pelo caminho, eu nunca vou chegar a lugar nenhum. Então, assim, o segundo erro dele foi, além de colocar muita gente, foi ouvir pessoas e a comunicação. A comunicação é a nossa arma. Como advogado, eu posso dizer, a comunicação é a arma do advogado. A comunicação é a arma do jornalista. A comunicação é a arma dos comunicadores, né? Correndo risco aqui de ser redundante. Então, nós precisamos entender o que a gente deve fazer, o que a gente deve, em quem confiar e quem não deve. Então, um dos erros dele politicamente, abrir para todo mundo. Assim como biblicamente, abrir o governo para todo mundo. Vem todo mundo, vou diminuir o ministério. Só que existiam pessoas infiltradas. Sim. E aí ele não soube o feeling, a gente chama de feeling temporal, o momento de botar para fora. Tava ali no meio, mas era covarde. Igual Gideão. Tem muita gente contigo aí, cara. Então, quem for covarde, volta do caminho. Sim. E ele deixou seguir. E aí o que acontece? O covarde no meio da guerra, ele te abandona. E foi o que aconteceu, e ele foi perdendo ali aquela... Não vou dizer que ele perdeu força política com o povo, porque a gente vê que na rua ele ainda arrasta muita gente. Verdade. Mas ali, politicamente, os que estavam ao redor dele, infelizmente a gente tem a cultura de eu vou onde paga melhor, eu vou onde paga mais. E como ele estava com essa política, eu não vou dizer que ele nunca fez rachadinha, nada disso, eu não estou defendendo o Bolsonaro. Sim. Mas eu estou dizendo o seguinte, como ele tinha essa política mais aberta de eu não vou me corromper, a galera que estava do lado dele aceitava. E você aceitando, eu vou dar uma canjinha aqui, eu vou falar sobre isso aqui, o governo vai fazer isso aqui. Então tá sempre soltando informação. Você vê que as grandes mídias sempre tinham uma informação privilegiada, que vinha de onde? De dentro. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Isso serve também para a nossa vida hoje em dia espiritual, nossa vida profissional. Não é para todo mundo que você tem que abrir a sua vida. Você precisa escolher as guerras que você precisa lutar. Então, esse foi um dos erros do nosso presidente, que não vetou quando era para vetar, não autorizou quando era para autorizar e confiou demais em quem não deveria e o resultado disso foi milhões de votos que ele não teve. Que foi voto para outro candidato, né? Sendo bem, tem que fazer assim. Sendo bem irônico nas minhas palavras, os votos que ele não teve foi para outro candidato. Eu acompanhei no dia a apuração e achei aquela linha ali bastante. Não bate. Eu não vou levantar suspeita. Alô, Polícia Federal. Achei aquelas linhas bastante estranhas. Não tem como, irmão. Não tem Tem como. que usar bem as palavras aqui. Tem que usar. cuidado. O povo viu, Tem que usar. mas... Um dos